Oi, sétimo ano, aqui a prof tá fazendo pra vocês mais um vídeo sobre raiz quadrada de números inteiros, tá? Então, a gente vai ter dois vídeos, essa sobre raiz quadrada de números inteiros e sobre expressões numéricas, tá? Então, raiz quadrada é uma coisa que a gente vê no sexto ano, a gente vai dar uma relembradinha antes de a gente aprofundar nesse assunto, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de um número inteiro positivo. Primeiro a gente vai ver dos números positivos. É um número inteiro positivo que elevado ao quadrado resulta no valor, no número inicial. Então, não é muito esclarecedor. Então, a gente vai fazendo uma por uma pra gente poder entender bem direitinho como é, tá? Então, vamos lá. A raiz quadrada é o oposto da potência. Então, primeiro a gente vai dar uma lembradinha na potência, vai fazer essas potências aqui, para depois a gente conseguir resolver raiz quadrada, tá? Então, a potência é 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que é 49. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que é 64. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, que é 81. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é 100. Então, feito as potências, a gente vai dar uma olhadinha aqui na raiz quadrada, tá? Então, olha só. Raiz quadrada de 4 vai ser um número que elevado ao quadrado de 4. Então, um número que elevado ao quadrado de 4. Isso é raiz quadrada de 4. Então, que número é esse que é elevado ao quadrado da 4? É o número 2. Então, raiz de 4 é 2. Raiz de 9, eu vou procurar um número que elevado ao quadrado de 9. Um número que elevado ao quadrado de 9. Que número é esse? É o 3. Raiz de 16, eu vou procurar um número que elevado ao quadrado de 16. Esse número é 4. Raiz de 25, seguindo o mesmo raciocínio, é 5. Raiz de 100, seguindo o mesmo raciocínio, é 10. Porque 10 vezes 10 é 100, tá? Então, as raízes, elas são o contrário da potência. Então, se eu tenho 2 ao quadrado é 4, esse 4 é o tal do número inicial aqui, ó, da raiz, tá? Então, esses valores estão aqui dentro são os resultados dos números elevados ao quadrado. Isso é raiz quadrada. É bem fácil, tá? Então, se você fizer um rascunhozinho como esse, você acha a maioria das raízes que a gente vai usar, tá? E aí, tem 11 vezes 11, ó, se você fizer 11 ao quadrado. É 11 vezes 11, que é assim, ó, que faz. 11 vezes 11, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Não vai ninguém aqui. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 1, opa, 1, 2 e 1, dá 121. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, raiz de 121, ia ser 11. Ia ser 11, porque 11 vezes 11 deu 121. E assim por diante, tá? Com todos os números. A raiz, dentro da raiz, o valor nunca pode ser negativo, ó. Por exemplo, essas duas aqui, ó, menos 25, menos 81. Existe o 25, mas não existe o menos 25. Para existir o menos 25, a gente tinha que ter assim, ó, 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25, menos com mais, menos. Só que isso daqui não é o resultado de um número ao quadrado, porque quando a gente eleva um número ao quadrado, os dois têm que ser iguais, e menos 5 não é igual a 5. Então, nunca vai ter resposta pra gente nos números inteiros, que é o que a gente tá aprendendo, nem nos reais, que é o que a gente vai aprender futuramente, pra isso daqui, tá? Então, a gente usa esse símbolo aqui, ó, que quer dizer não existe, tá? Não existe. E a gente vai usar o Z. O Z, ele tava aqui já, ó. Números inteiros, o símbolo Z significa números inteiros. Então, quando eu coloco assim, ó, por exemplo,
não existe em Z, ou seja, não existe nos números inteiros. Mesma coisa o menosinho aqui, ó, dentro. Não existe nos números inteiros. Então, a gente coloca o E viradinho com corte e o Zzinho dos números inteiros, pra dizer que não existe. E o menos fora, prof, existe? Existe, tá? Olha só. Esse menos vai continuar aqui e eu vou resolver raiz de 9. O 9 é 3, ó. Então, raiz de 9, como eu já tinha feito, é 3. O que que mudou? Quer dizer que aqui não tinha sinal, ou era mais, continuou mais, e aqui era menos, e aí continuou menos. Então, esse menos, ele não influenciou na raiz. Ele só continuou no meu resultado. Mesma coisa aqui, olha só. O menos vem pra cá. E quanto que é raiz de 36? 36 é 6. Então, vai ficar menos 6, tá? Então, esse menos, ele não tinha a ver com a raiz, ele é um sinal antes da raiz. Então, ele continuou aqui e ele continua aqui. Isso existe. Isso aqui não existe, tá? Então, só pra vocês verem, isso existe, é de resolver, porque o menos não interfere na raiz, ele vai pro resultado. Isso aqui não existe, porque não tem como a gente pegar dois números iguais e dar um número negativo aqui nos números inteiros, tá? Eu vou passar para uma segunda parte que eu quero que preste bem atenção aqui. Essa aqui, ó, era raiz quadrada exata de número inteiro positivo. Então, eu estava tratando de números inteiros positivos. Todos esses são positivos. Até esse que tem o sinal de menos, porque esse sinal de menos não influenciou no positivo da raiz, tá? A raiz continuou sendo positiva, o menos aí depois, tá? E quando era negativo aqui, não existia. Então, a professora quer que observe que aqui eu tô falando de inteiro positivo na raiz. A raiz, ela continua sendo positiva, tá? Agora, a raiz, ela também vai ser positiva. Só que eu quero que a gente amplie um pouquinho o nosso conhecimento. A gente tá aprendendo agora multiplicação, divisão, enfim, potência, tudo de números inteiros, né? E aí, a gente tem esses dois tipos de multiplicação. Eu quero que você perceba aqui, ó. 2 ao quadrado, a prof fez, vai fazer de novo. É 2 vezes 2, que deu 4. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Vamos dar uma relembradinha aqui, ó. Sinais iguais. Sinais iguais, que é mais com mais, vai dar mais, menos com menos, vai dar mais. Então, sinais iguais é mais. E o outro, vou colocar aqui do outro ladinho. Sinais diferentes, que é menos com mais, vai dar menos, ou mais com menos, que vai dar menos. Então, sinais diferentes é menos, e sinais iguais é mais. E esses dois sinais são iguais, ó, menos e menos são iguais, então vai dar mais, tá? Outra continha, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que dá 9. E aqui, menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, ó, menos com menos é mais, 3 vezes 3, 9. Ele também dá mais 9, ó. Então, se eu fizer 2 ao quadrado ou menos 2 ao quadrado, os dois vão dar 4. Se eu fizer 3 ao quadrado ou menos 3 ao quadrado, os dois vão dar 9. Eles não tem, não fica, o sinal não fica igual e nem o valor, tá? Então, olha aqui, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos 5 vezes menos 5 também é 25 positivo, tá? 9 vezes 9 é 81. Menos 9 vezes menos 9 também é 81, tá? Porque os sinais são iguais, então tudo vai ficar positivo. O que que isso quer dizer? Que na raiz quadrada exata de números inteiros, não só de inteiros positivos, de inteiros, eu tenho duas respostas para a raiz de 4. Ó, raiz de 4 pode ser o 2, mas pode ser o menos 2, gente, ó, porque os dois dão 4 positivo, tá vendo? Então, ele pode ser mais 2 e pode ser menos 2. E aí, a gente vai poder escrever assim, olha que bonito, um mais em cima, um menos embaixo e 2. Significa que raiz de 4 é mais ou menos 2, que as duas servem. Raiz de 9, ó,
ela pode ser mais ou menos, ó, os dois deram 9, 3. Raiz de 25, ele pode ser mais ou menos 5. Raiz de 81 pode ser mais ou menos 9. Ó, porque as duas dão 81, as duas dão 25, as duas dão 9, desde que o número esteja ali dentro elevado na negativo, tá? Mas tu vê que a raiz, ela continua sendo positiva, mas a minha resposta é que é negativa. E positiva, os dois no caso, né? Então, só pra gente ver a diferença, tá? Pra gente entender bem direitinho. Raiz quadrada de um número inteiro positivo. Então, quando eu faço isso daqui, ó, eu tô querendo saber só os números positivos, ó, inteiro positivo. Então, só vou considerar os números positivos, não vou considerar os negativos. Quando a gente faz expressão numérica, também a gente só usa os positivos, porque senão, será que eu uso mais ou menos? Então, a gente só vai usar o mais, tá? Mas, se eu quiser saber raiz quadrada exata de números inteiros, tá? Eu vou ter essas duas opções de resposta para cada raiz, tá? Então, eu quero que só preste bem atenção nisso aqui, porque são coisas diferentes, tá? Então, toda vez que a prof pedir raiz quadrada exata de número inteiro, significa que você vai ter duas respostas. Você vai ver qual é o número, daí você vai saber que com mais e com menos, os dois vão dar o mesmo resultado, tá? E daí, quando a prof pedir inteiro positivo, aí você já sabe que você vai usar só os valores positivos, tá bom? Então, para essa primeira videoaula é isso. Façam os exercícios que eu vou colocar na semana que vem para ver se ficou alguma dúvida, tá bom? Um abraço!